Boa noite a todos que estão aí entrando para a live, primeira live que a gente está organizando aí. Eu vou agora fazer um convite, eu vou trazer aqui para a live o professor Luiz Carlos Ferreira. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a live, eu estou só aguardando o convidado entrar para que a gente possa iniciar a nossa conversa entre educadores. Estou vendo aí Albuquerque, Camila Albuquerque, a Kátia. Estamos só aguardando o nosso convidado. Nosso convidado chegou, nós agora vamos chamar ele. Alô, Luiz. Oi, Luiz, boa noite. Estamos iniciando aí a nossa live, né? Então vamos começar oficialmente esse encontro, essa conversa entre educadores, uma conversa que vai estar entre dois no vídeo, mas que vai se prolongar e se multiplicar pelas pessoas. Então, boa noite a todos. Eu sou o Plínio Silveira, eu sou professor da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, sou pedagogo, mestre em educação, e hoje nesta live que nós vemos o tema de pandemia, novo normal e cotidiano da escola, nós estamos trazendo convidado aí mais que especial, meu querido amigo, professor Luiz Carlos Ferreira, da Unilab Ceará. Luiz, pode se apresentar aí. Boa noite, seja bem-vindo. Olá a todos e todas, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque essa live vai ficar, enfim, depois gravada. Quero agradecer o convite, né, do professor Plínio, professor e amigo Plínio Marcelo, Decaro Silveira. Então, me apresento a todos. Então, eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira, ex-professor da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, então, atual professor da Unilab. A Unilab nada mais é do que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Uma universidade que nasce, então, de um programa do governo Lula, um programa chamado REUNE, um programa de interiorização do ensino superior. Antes disso, é preciso dizer que eu sou pedagogo, mestre em educação e doutor em políticas públicas e educação também, pela UERJ. Então, onde muitos de vocês conhecem, e quem é do Rio sabe da universidade, do valor que a universidade tem, da UERJ em particular. Então, na Unilab, trabalho no curso de pedagogia, né? A universidade, por ser uma universidade de integração internacional, ela tem parceria com países africanos. Então, nós temos alunos, estudantes de diversos países, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, essas diferentes realidades se entrecruzam no espaço universitário, um tanto diferenciado por conta da proposta da instituição e, ao mesmo tempo, por conta da proposta do curso de pedagogia. Pensar um curso de pedagogia na perspectiva afrocentrada é dar lugar para essas discussões que envolvem as relações étnico-raciais, as relações das diferenças em si, seja de gênero, seja de raça, de etnia, enfim, por conta dos variados grupos, regiões, territórios que a Unilab atende. Vale lembrar que a Unilab também não está só no Ceará, ela também está na Bahia. Então, no interior da Bahia, em São Francisco do Conde, nós temos também uma unidade lá. Então, muito obrigado, e eu já começo, então, deixando que o Plínio dê as coordenadas. Bom, essa live, ela surge de conversas, por isso a gente botou o nome Conversa entre Educadores, de conversas que eu e Luiz, e eu e outros professores, e Luiz e outros professores, estão tendo durante esse período de pandemia, né? A preocupação que nós temos aí com a questão do Covid-19 e as questões que estão realmente pedindo uma resposta, pedindo uma reflexão e resposta, porque é novo para todo mundo. Então, Luiz, vamos começar a falar um pouquinho da Covid, essa história nova aí. Bom, Plínio, é sempre bom lembrar, né, que por eu ter passado pela rede estadual de educação, eu também, né, faço parte do grande grupo de pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que aqui nós temos estudantes, temos diretores, professores, gestores, tanto da rede pública quanto privada. Então, mais uma vez, né, um agradecimento por todos estarem participando desse momento, desse encontro, né, talvez até desse diálogo que a gente precisa ter com todos os demais. Estamos vivendo um momento muito novo, isso não é novidade para ninguém.
né? Estamos falando de uma página em branco. Eu recentemente escrevi um texto que foi publicado agora, a fração de semanas, que vai discutir exatamente o enigma da Covid-19. Então, há 3 meses atrás, próximo dia 17 de março, nós escrevíamos uma história em branco. Essa história está em processo. Então, até o tempo verbal, eu havia conversado com o Plínio, até o próprio tempo verbal está no gerúndio, porque nós estamos passando ainda por essa fase, por esse período que é tão crítico e que, ao mesmo tempo, nos invade de medo, de expectativas, né, dos diferentes valores e sentimentos que passam por esse momento tão importante. Então, é uma história que está acontecendo. É uma história em branco que a gente começou a escrever e que espera-se que tenha logo um final para que a gente, então, recomece um outro momento, uma outra fase da nossa vida. O que a gente está chamando aí de novo normal, né? Como o Luiz está falando, a gente sempre conversou, e não é novidade para ninguém, para todas as profissões que trabalham diretamente com pessoas, como os professores, os médicos, os enfermeiros, né? Existe toda uma nova forma de lidar com essa realidade, de reaprender a andar novamente nesse novo normal, nessa normalidade que virá. Porque eu acredito que, em bem pouco tempo, pela elasticidade, pela plasticidade do brasileiro, da brasileira, a gente logo vai se adaptar a esse novo normal e ele deixará de ser novo, será simplesmente normal. Mas é uma aprendizagem que nós temos que ter juntos. E a gente estava conversando, né, quando a gente pensou a live, a gente criou um roteiro para a gente manter um certo fio condutor. É fundamental compreender que a educação ela vai requerer respostas muito específicas. E pelo menos 2 ou 3 elementos são essenciais, a gente estava conversando, que é o conhecimento técnico e acadêmico. Você tem que saber, conhecer a área da didática, das metodologias, sua área própria de educação, o bom senso, e ter essa prática cotidiana, ser professor, conhecer diretor, coordenador, mas conhecer a escola. Esses elementos é que vão dar condições de nós repensarmos que história é essa que vai recomeçar a partir de agora. Luiz, vamos falar um pouquinho das migrações entre sistemas, uma ideia que a gente estava conversando, uma possibilidade grande aí, né? Então, Plínio, quando a gente vem a discutir a questão da Covid-19, tudo isso que nos aflige, e mais uma vez sempre se reportando ao público, né, que a gente fala, é importante a gente contextualizar desde o plano macro, né, do plano econômico, dos sistemas de educação às salas de aula, que é o que nos interessa pensar a questão do cotidiano. Mas não dá para descolar, né, de algo que mostra para a gente que esse contexto da Covid mostrou diferentes realidades. Né? Ou seja, a gente está falando da desigualdade social, da dualidade educacional, que tem desafiado a cada dia o professor da sala de aula, que dormiu sendo professor da sala de aula e acordou no ensino diferenciado, que eu não vou nem chamar de educação à distância, mas um ensino remoto, sem acesso. Então, esse processo de migração que você me fala, me faz pensar, por exemplo, que diante do que a economia hoje vive, eu me refiro ao aumento do desemprego, eu me refiro ao aumento do trabalho informal, né, e, ao mesmo tempo, da precariedade gerada com a falta de normalidade, né, da relação educação e trabalho. Quando eu penso, por exemplo, no contingente significativo de pessoas que dependem do auxílio emergencial, e eu estou falando de um país cuja economia está entre as 10 maiores do mundo, com um PIB que vem decrescendo. Eu estou falando de um país que está entre o 79º de 189 países, é o 79º, já há 2, 3 anos, sempre numa mesma estabilidade. Isso mostra para a gente o que, enquanto professores, diretores, estudantes de curso de pedagogia? Que a gente vai ter uma demanda muito grande de estudantes procurando a rede pública. Eu estou falando que os desalentados, os desempregados, aqueles que não conseguiram renda durante esse período, esses que estavam nessas escolas privadas, muito provavelmente vão ingressar na escola pública.
Então, é importante mostrar o quanto essa realidade econômica ela vai se refletir na escola, ela vai se refletir num novo panorama dessa escola pública. E aí os sistemas de ensino precisam repensar. Né? Pois não. Hoje, nos telejornais, já estava apontando, os telejornais nacionais, eu vi na Record e na Globo, já estava apontando que não existe somente uma perda de trabalhos de postos formais, mas há uma diminuição já significativa de postos de trabalho informal. A cabeleireira, o entregador, esses também estão perdendo seus postos. As pessoas estão deixando de consumir estes serviços que são informais. Então, isso também vai gerar, com certeza, essa migração de um sistema privado para o sistema público. Sim, sem falar, Plínio, que essa migração, né, de uma escola pública que vem desacreditada, né, é bom falar que o censo mostra para a gente que há um decréscimo, né, a cada ano que passa, a gente tem menos alunos matriculados, cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de alunos a menos na rede. É preciso dizer que esses sistemas estaduais, ou mesmo sistema federal, sistemas municipais de educação, terão de repensar rapidamente essa questão do espaço físico, da infraestrutura das escolas e o espaço físico, lembrando que os conselhos estaduais, os conselhos municipais normatizam, né, o quanto de espaço físico para cada estudante é necessário. Vamos resumir aqui de 1 metro para cada estudante. Só que não está previsto ainda o distanciamento que agora será gerado. Então, eu estou falando de maior quantidade de alunos nas salas de aula, num espaço físico reduzido, que vai gerar, então, a menor quantidade de matrículas por turma e, automaticamente, mais turmas, mais professores, mais carga horária. Isso na rede pública. Quando eu penso nos gestores da rede privada, que também estão assistindo a gente, esses tendem a repensar algo para além disso. Porque eu estou falando de uma redução também do número de alunos e, muito provavelmente, um aumento das mensalidades que deem conta desse custo-benefício, desse fator agregado que tem aí, enfim, para se pagar as contas. Então, nesse formato da sala de aula, e aí eu volto a repetir, que vai exigir espaço físico, que vai exigir maior infraestrutura de pessoal, de gestão de pessoal, seja de limpeza, seja de materiais, né, de recursos humanos, de materiais, equipamentos de limpeza, etc, etc. Tudo isso vai gerar um novo formato da escola. Nós temos diretores aqui, então é necessário pensar que daqui a poucos meses, né, se tudo continuar caminhando para um nível de estabilidade e, ao mesmo tempo, de cura da doença que a gente mais quer, que as redes de ensino e os sistemas precisarão se preocupar. Né? Pois não. Não, é pensar realmente isso que você falou, né? Que os sistemas vão ter que começar a pensar com agilidade, né? E isso vai caber, principalmente o sistema público, aos secretários e subsecretários e os chefes de pasta, vão ter necessidade de pensar o tempo todo nesse novo formato, porque aquela sala de aula em que não se obedecia o metro quadrado de direito do aluno, em que o contato físico é permanente. Nós temos aí, assistindo a gente, boa noite a todos, eu estou vendo aqui os comentários, nós temos professores de salas de recursos de atendimento educacional especializado. São professores que têm uma prática diferenciada do professor da sala regular. Muito diferente, mas diferenciado em que sentido? O professor da sala de ensino regular, ele pode criar estratégias, ele pode entrar em acordo, que é uma questão séria que a escola hoje vai ter que pensar, no projeto pedagógico, na questão do coletivo, na questão do acordo. Nós vamos ter que ter vários acordos nas escolas, seja ela pública ou privada, para que as coisas funcionem bem dentro do que se espera de distanciamento, de segurança sanitária, tudo isso. Mas o professor da sala regular ele pode se manter com um acordo e com uma estratégia, ele pode se manter a uma certa distância de uma turma, principalmente das turmas dos anos finais do ensino fundamental, quarto, quinto ano principalmente. Terceiro, segundo, já vai entrando para o que a gente está falando, os menores. Mas o professor
ele vai conseguir manter uma certa distância, com estratégia, com um acordo. O professor da sala de recurso, o professor de atendimento educacional especializado, ele precisa estar junto, próximo, tocar. Aí, muitas vezes, nós temos que acudir, quando a gente está sem o apoio de um auxiliar de apoio à inclusão, por exemplo, a gente precisa limpar a boca desse nariz, o nariz desse aluno, a boca desse aluno, ajeitá-lo na cadeira. Então, a gente vai precisar tocar. E isso, os sistemas vão ter necessidade também de repensar. Como é que vai ser esse trabalho? Então, essa questão do número de turma, o número de alunos por turma, o número de professores que vão ter que trabalhar. A gente ouve, né, para a gente poder avançar, para fechar, né, para a gente discutir esse ponto. Eu tenho ouvido pessoas falando de experiências que já estão sendo tentadas. Por exemplo, um quinto ano, a turma é dividida ao meio e elas estudam em dias alternados. Então, a primeira metade estuda segunda, quarta e sexta, a outra metade terça e quinta, e na semana seguinte inverte, para manter a distância, para abrir espaço na sala de aula. Então, os gestores, eles estão pensando, os sistemas com certeza estão pensando. Mas essa migração é muito possível, né? Perda de emprego. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, já falava há 2 meses atrás que ele tem dados em um documento que haverá, no próximo ano, um empobrecimento muito expressivo da população brasileira. E aí, o que acontece? Hoje, no Brasil, eu tenho uns dados aqui. Nós temos 47,8 milhões de alunos na educação básica. Desses 47,8 milhões, 38,7 milhões são do sistema público, 9,1 milhões são do sistema privado. É necessário a gente estar pensando que, no sistema privado, aqueles pais, aquelas famílias que fazem algum esforço na diminuição, porque muitos tiveram seu salário cortado, diminuição de carga horária e respectivo salário, eles vão precisar migrar. Sim. Ontem já estava na migração, pais migrando para o sistema público. E aí todos vão ter que repensar isso e vai gerar uma mudança radical, né? Mudança que já deveria ter havido, inclusive, né? O número de alunos é muito alto ainda, né? Luiz, vamos falar um pouco dos currículos e dos conteúdos, que é uma coisa que eu acho que tem muita gente aí. Eu só antes de você... Eu só vou ler aqui 2 comentários, tem vários. Eu queria ainda fechar. Então, fecha e depois eu leio os comentários, por favor. Plínio, até uma professora colocou um comentário que diz que vai ter uma nova fase, né, de demandas de estudantes para a rede pública, que nós já tivemos uma primeira, acredito também muito nisso. Só que é importante lembrar o seguinte, eu hoje estou no Ceará, né, eu hoje trabalho no interior do Ceará, trabalho também com estágio, né? E a gente não pode esquecer que a gente não está falando das escolas dos grandes centros. É preciso lembrar dessas escolas que estão localizadas nos mais longínquos espaços que a gente às vezes nem conhece. Então, algumas prefeituras elas têm dificuldades em manter as suas escolas. A própria estrutura física dessa escola já é uma estrutura precária. Então, em tão pouco tempo, nós fomos desafiados a pensar sobre algo que ainda está impensável. Quer dizer, de toda qualquer forma, quando a gente se preocupa com o currículo da escola, que a gente vai falar agora adiante, não dá para descolar do que vem acontecendo em termos sociais, econômicos, que mostram uma mudança radical. Então, para lembrar dessas escolas, eu também quero fazer referência às comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, as comunidades rurais, as comunidades de pescadores que passam por grandes dificuldades. Visitando escolas, eu vejo uma grande precariedade de determinadas redes. Por exemplo, as redes municipais, em particular, a realidade que eu vejo no Ceará, aqui no Ceará, é que a rede estadual ela consegue manter, claro, né, por uma questão econômica, né, de captação de recursos, ela consegue manter mais e melhor as escolas do que determinadas prefeituras que têm uma quantidade muito pequena de arrecadação. Então, tudo isso que invade, em tão pouco tempo, né, uma necessidade imediata de se discutir a economia do país.
E eu não posso, antes da gente poder avançar, uma fala tome a seguinte questão. Nós temos que nos preparar, todos os estados e municípios devem se preparar urgentemente para as quedas que já estão aí, as quedas de arrecadações. Os municípios e os estados vão ter, com certeza, queda na arrecadação e, infelizmente, são quedas proporcionalmente inversas à quantidade de tempo em que foi feito o confinamento, em que se estimulou em cada município o confinamento. Porque quanto menos se confinou, mais se adoeceu, mais cai o mercado, né? E vai trazer consequências para o sistema, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Vale uma ironia? Para que todos possam pensar junto. Para uns, esse isolamento social já acontece há muito tempo, né? Pela falta de políticas públicas que não chegam a essas pessoas. Então, esse isolamento social, ele já se traduz em isolamento socioeconômico para muitos, em muitos lugares. Então, só para repetir, percorrendo determinados locais, eu vejo quanto determinados programas que fazem parte do pacote das políticas públicas, sociais e educação, elas são importantíssimas para que essas famílias sobrevivam, não digo nem vivam, para que elas sobrevivam. Então, para muitos, esse isolamento social ele já existe, quando já há o afastamento das políticas até verdadeiramente as casas, ao que se comer no dia a dia. E a dependência da escola. Como muitos já passam, eu vi isso enquanto professor da rede, o quanto muitos buscam na escola aquilo que não conseguem ter em casa. Bom, vamos passar para que a gente quer comentar um pouquinho sobre a questão dos currículos e dos conteúdos. Eu vou colocar o fone de ouvido para melhorar a captação de som, porque eu sei que a captação estava um pouco problemática. Eu espero que melhore. Se não melhorar, vocês que estão assistindo aí, por favor, me deem um retorno. Plínio, sua voz está sumindo e eu tento melhorar. Luiz, antes da gente entrar nos currículos e conteúdos que a gente discutiu, que é uma questão que interessa a todos nós, é legal a Carol Góes está assistindo a gente. Carol, nós comentamos a coisa de 5, 6 minutos atrás, um pouquinho, essa questão dos alunos mais jovens, das séries iniciais, da educação infantil e séries iniciais, do ensino fundamental, e dos alunos incluídos quando em atendimento em salas de recurso ou classes especiais que ainda existem, e pelo professor de AE, de atendimento educacional especializado, nós já comentamos de como eles vão precisar, como os sistemas, seja ele público ou privado, vai precisar pensar com muita atenção nessa relação, porque o professor, como a gente falou, não vou precisar repetir, ele se aproxima fisicamente muito, é uma necessidade de estar fisicamente muito junto do aluno. Nós temos aí a Simone, que é intérprete de Libras, e eu lembrei que hoje eu assisti uma matéria de alunos cegos, porque o cego ele precisa usar muito suas mãos para ler, para tocar objetos, se movimentar, e eles têm um problema sério com essa questão. Tinha até um infectologista dando algumas orientações para alunos cegos. Luiz, vamos lá, currículo e conteúdo? O que a gente estava discutindo? Pois é, então eu acho que quando a gente pensa no currículo, né, a primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a gente não pode só lembrar, e é muito simbólico isso, acho que está muito no imaginário, quando a gente fala da Covid-19, quando a gente fala do acesso ao ensino remoto, a gente está pensando sempre naqueles que estão na idade regular, né? Eu estou falando da criança, do jovem na idade regular. É sempre bom lembrar que a educação de jovens adultos, que se os estudantes da escola regular, né, do ensino regular, já estão com dificuldades, o que dirá então a educação de jovens adultos, né? É quase que a reprodução da exclusão para os excluídos. Mas vamos pensar que esse currículo então precisa ser visto para atender a toda essa demanda que chega na escola, e em particular, a gente falou da infraestrutura, mas é importante dizer que não dá para se descolar da saúde emocional, da saúde mental dos professores e dos alunos. Senão a gente acha que esse normal agora já se naturalizou e, portanto, não cabe uma discussão sobre isso. Não, a gente está falando, como o próprio Boaventura, né, de Sousa Santos mostra, que a melhor forma hoje de ser solidário é você se distanciar, né, você se manter, enfim, nesse isolamento.
E como pensar isso na escola? Né? Como pensar esse currículo que dê conta de atividades que, em princípio, nós não temos aqui um manual. Né? Talvez nem seja essa a intenção do diálogo, da nossa conversa, dizer como fazer. Mas é necessário pensar que esse currículo que chega, né, ou que precisa ser repensado na escola, ele já vem carregado de valores. Né? A gente está falando de perdas de pessoas, já passamos de 45 mil pessoas. Então, estamos falando de professores, de gestores que perderam pessoas, perderam entes familiares e de estudantes também, né? Dos estudantes que chegam às escolas com todas essas marcas desses 3 meses. Então, não tem como naturalizar isso, nem tampouco o projeto da escola descaracterizar isso que vem acompanhado de cada sujeito cidadão dessa escola. Então, nada mais necessário do que repensar a questão da saúde social e humana das pessoas, atrelado aos conteúdos. Então, a gente vai sempre lembrar que os conteúdos eles não são secundarizados. Né? Eles devem ser aliados nessas discussões que envolvem a criança e o que ela carrega de formação emocional, de formação humana, que a permitiu sair desse transe, né? Que foi o momento aí em que nós ainda estamos vivendo. Volto a falar sempre no gerúndio. Estamos ainda vivendo essa fase. Então, não tem como pensar uma sala de aula, um currículo distante dessas questões que passam aí pelas nossas vidas. Luiz, eu aproveito para complementar aí, né? E aí, o que eu vou falar, o que a gente falou até agora, vem destacar, sem dúvida nenhuma, e eu vou, como dizem as pessoas, eu vou aproveitar para vender o meu peixe, né? O nosso peixe enquanto pedagogo, o papel fundamental, central do pedagogo, de um pedagogo bem formado, de um pedagogo consciente, que se utiliza de bom senso e do conhecimento teórico, para buscar respostas para um processo, como a gente sempre conversou, Paulo Freire gostava muito de falar isso, né? A educação é um processo de gentes, ele usava esse plural. E aí, o pedagogo é que deve ter essa capacidade, se ele não tem hoje, se ele perdeu ou se não foi uma formação adequada, ele tem que buscar através de autoestudo, de continuar estudando, buscar respostas teóricas, técnicas e de bom senso, e sempre baseado no coletivo, para os problemas que estão hoje aí na escola. Nós já tínhamos uma escola, que eu digo uma escola principalmente a pública, né, que eu sempre discuto a escola pública, a gente sempre teve uma escola com problemas. Né? Não é, a pandemia, a Covid-19 é um problema que se soma. Então eu queria destacar aqui a importância do papel do pedagogo, como ele ganha relevo nisso. E aí eu só vou complementar o que você estava falando, o que a gente discutiu, né? O conteúdo é importante. Eu estava discutindo com uma pedagoga, amiga minha, e a gente chegou à seguinte conclusão, né? A escola em que o projeto pedagógico ou o projeto político-pedagógico, para mim, ele é mais do que nunca, ele é um projeto político, enquanto um projeto de discutir o poder que tem, as relações de poder que tem na escola. A escola que tem um projeto político-pedagógico mal elaborado, um projeto que não tem legitimidade, que não é verificado de forma permanente, avaliado, discutido, ou até, vamos ao ápice do total fora de noção, projetos políticos pedagógicos comprados. A escola que não tem um projeto legitimado, construído coletivamente, ela ficou, durante a pandemia, atônita e refém de uma coisa chamada livro didático. Ela não consegue se desvincular do conteúdo de forma nenhuma, ela não consegue enxergar outra questão a não ser conteúdo. Então nós vamos ouvir, como a gente ouviu aí, eu estou tentando chegar onde eu quero, que é a discussão da segurança sanitária. Mas nós vamos ouvir aí escolas que estão mantendo, por ensino remoto, que é uma questão que certamente interessa muitas pessoas, escolas que estão mantendo ensino remoto, horários integrais. Horários integrais, a criança senta 7h30 da manhã e levanta 1h da tarde, 12h30, 1h da tarde, e conteúdo e conteúdo.
E aí você falou uma coisa, eu vou voltar aí onde você falou e vou partir daí para a gente poder retomar nosso percurso, nosso fio. A criança, o adulto, o professor, o gestor, todos os profissionais da escola e a criança não precisa nem ter perdido um parente, mas todos que realmente estão olhando com seriedade para essa situação estão, pelo menos, se não estão com medo, pelo menos estão preocupados. Porque nós temos idosos na família, nós temos pessoas que são de grupo de risco, né? E aí a criança fica preocupada. E a gente estava discutindo sobre isso outro dia, né? Muitas vezes a criança ela não pensa nem que vai morrer. Eu acho que não chega a isso, né? A criança tem uma ludicidade, um pensamento, né, com fantasia. Talvez ela não chegue nem a pensar que vai morrer, mas ela sabe que ela pode ficar sozinha. Esse professor e essa professora, esse gestor, essa gestora, ele sabe que num evento mais trágico, tudo desanda. Né? Dizem, atribuem a Marx, né? O sólido se desfaz no ar. As coisas estão aí porque estão sólidas. De um momento para outro se desfaz. E é importante a gente entender que, e aí eu vou voltar, onde você saiu eu dei uma volta enorme, é preciso a gente entender, para mim é importante a gente entender que conteúdo nesse retorno dentro do modelo novo normal, e aí já falamos de segurança sanitária, nós já falamos de distanciamento, nós já falamos de regras de conversar com as crianças que não pode mais tocar, beijar, abraçar, isso tudo. E aí é importante a gente entender que o conteúdo vai ter que chegar para o lado no palco de muitas escolas, privadas e públicas, e vai ter que dar espaço a questões ligadas à inteligência emocional, a busca de um equilíbrio de sentimentos. Me faltou agora o nome, me perdoem, eu depois vou colocar no meu Instagram, uma professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, eu esqueci o nome dela, ela escreveu um texto no início da pandemia em que ela diz, no retorno às aulas, todas as escolas deveriam deixar os alunos durante 15 dias correr pelo pátio, conversar, brincar, jogar, conversar livremente, para que eles coloquem para fora toda essa dor que foi acumulada, toda essa preocupação, tudo que foi acumulado nesse período. E aí eu vou começar a fechar minha fala nesse momento, para isso, que é conteúdo e as questões da emoção, da humanidade, da empatia, eles vão ter que entrar juntos na sala de aula. Não adianta, vamos supor, né, que não seja assim, que não seja uma previsão de Nostradamus, que segunda-feira retome aula num setor, né, e nós estamos aí com os números crescentes, estamos aqui no Rio de Janeiro com uma tentativa de desconfinamento, de reabertura, que preocupa muitas pessoas. Mas vamos imaginar, a escola abre, as crianças chegam, elas sentam e a gente abre o livro didático e começa a ler uma lição. Isso não, no meu entendimento de educador, de professor há 19 anos na educação superior e há 13 anos no ensino fundamental, isso não cabe. Isso não cabe, ok? Eu estou vendo aí os comentários, né, sobre o ensino remoto, a gente vai tentar voltar daqui a pouco. Luiz, agora vamos começar a falar um pouco desse novo normal, né? A gente já falou um pouquinho disso tudo, né? O novo normal, os protocolos. O que a gente pode pensar sobre isso? Eu vou lendo aqui o que os nossos amigos estão postando para tentar dar um feedback. Plínio, eu gostaria de dizer, e aí é só relembrar o quanto, durante todo esse período, né, que esse vírus, né, enfim, assola ainda as nossas vidas, esse vírus ele é um vírus que tem uma posição de classe, de raça, né, ele coloca um holofote nas desigualdades sociais. Então, quando você fala que hoje nós temos crianças que estão 4 horas diante do computador, que crianças são essas e de que classe social elas pertencem? Então, nós estamos falando de um vírus que coloca para a classe trabalhadora, principalmente, as maiores dificuldades de ter acesso à escola, seja pelo ensino remoto ou não. Então, eu estou me referindo a um distanciamento do conhecimento escolar
frente ao desejo de querer estudar. Então, como a gente viu recentemente numa TV aberta, uma criança do Rio Grande do Norte, que é aqui perto, né, do Rio Grande do Norte, querendo estudar, mas que não tinha como, porque a internet é só de madrugada, porque durante o dia não se consegue, a diversão é ler. Então, onde eu quero chegar com isso? Que o holofote colocado, né, em cima da educação escolar fez com que nós repensássemos, primeiro, víssemos as mazelas e o quanto nós ainda, em pleno século XXI, ainda carregamos toda essa miséria e essa pobreza de pensar a educação ainda, talvez nem no mínimo, né, talvez abaixo do mínimo. Porque se a gente está falando de condições precárias de se pensar a tecnologia, a gente está pensando das dificuldades de se aprender para além da sala de aula. E, portanto, para o universo do Enem que se aproxima, para o universo das avaliações externas que se aproximam. Então, não dá para pensar uma escola que ainda carrega todo esse fardo de um subdesenvolvimento ou de um retrocesso. Então, quando a gente pensa nessa criança que tem todas as suas dificuldades, é necessário, então, que o professor, primeiro, se utilize de alternativas para garantir o próximo passo, né, que é o está por vir. O está por vir é o quê? É complementar o conhecimento com base nessas tecnologias. Mas as tecnologias não atendem a todos, por isso que é complemento. Sendo um complemento, eis que o livro didático também serve enquanto um complemento, né? Seja por meio de um recurso tecnológico, um recurso material, físico. Além disso, né, as atividades que as escolas, né, passem a trabalhar, elas não podem descaracterizar essa questão humana que fez com que tudo isso aguçasse ainda mais esse retrocesso. O retrocesso das relações humanas, do contato físico, o retrocesso do impedimento propriamente dito, e uma questão muito importante, o quanto nós, professores, seja da educação básica, da educação superior, fomos lembrados pelos pais, de modo mais acirrado. Ou seja, os pais que estiveram e que estão com suas crianças o dia inteiro, né, hoje valorizam muito mais o papel do professor e a importância do professor, seja pelas metodologias de trabalho, seja pela didática a ser trabalhada para desenvolver a aprendizagem, seja por todos os caminhos que o professor ou licenciado tem de base pedagógica para mostrar a importância do papel do professor, né, que é muito mais do que estar com a criança em sala de aula, né, num tempo devido, e aí eu estou pensando na hora relógio, é o que se desenvolve por dentro dessa hora relógio. Tá certo? Uma coisa que também me chama a atenção, e as pessoas que estão nos assistindo, nossos amigos, nossas amigas, né, pessoas que trabalharam junto com a gente, que estudaram junto com a gente, elas estão apontando, e era uma coisa que a gente já previa, Luiz, a questão mesmo desse cotidiano, né, que é o termo final, né? Pandemia, novo normal e cotidiano da escola. A preocupação deles, e ela é muito legítima, ela é muito original, e eu gostaria de falar, a gente, quer dizer, todos os educadores, ou a maioria educadora aqui, eu já vi enfermeiros aqui na live, eu estou acompanhando, e o que acontece? Não existe receita de bolo. Não é o nosso caso aqui, não foi nunca a nossa pretensão, mas se você vai buscar numa aula, numa live, numa conversa, uma receita de bolo, a gente estava conversando sobre isso, né? Quem se forma em gastronomia, o especialista em trabalhar o alimento, ele aprende como usar os alimentos, conhece as características, as potências, as condições, cozimento, e ele vai fazer para cada situação uma receita. E essa é a realidade, por exemplo, do pedagogo. Nós estudamos 4 anos para chegar num momento como esse, em que todo mundo paralisa. O que faz? Liga o computador. Aí está aqui, ó, 28% dos alunos de 9 a 17 anos do Brasil, um dado da Agência Nacional, dado do governo federal. Não posso deixar de falar, na live de hoje, a saída do nosso ex e sempre péssimo Ventralbe, né, ministro da Educação, que foi tarde, mas foi para um bom lugar, graças a Deus, foi para o Banco Mundial, não iam desampará-lo. Mas da Agência Nacional vem a informação de que 28% dos nossos alunos de 9 a 17 anos
não tem acesso ou tem acesso muito precário à internet. Aí qual é a solução? Joga no computador. E aí eu vi várias coisas na internet. Em aulas na faculdade eu falava para o pessoal assim, eu não gosto de Facebook, mas eu citava sempre alguma coisa do Facebook para dar um exemplo. Então, aproveitando, o que eu mais vi de brincadeiras, principalmente no Twitter, sobre educação, é fingir que ensina. A sua escola está fingindo que ensina por EAD ou remoto e você está fingindo que está aprendendo. E aí Simone falou aqui, Paulo, a galera toda está comentando e todos em torno, eu estou anotando aqui, de que o quanto esse conteúdo dado, passado, transmitido, por melhor que seja, o quanto esse conteúdo, enquanto totalidade, está sendo realmente importante, né? E Vanessa, que é uma professora de educação infantil, falou aqui no foco nas crianças. E é exatamente isso, né? A Paula Espingardeiro está falando sobre o excesso de trabalho, né? Mas eu vou fechar essa minha parte para a gente retomar. O professor está trabalhando mais. O professor trabalha antes, durante e depois mais tempo do que trabalhava, porque eu gravo vídeos educativos, eu começo um dia antes pesquisando, separando material. E aí, como eu não uso nenhum editor de vídeo, eu faço ele direto no celular, às vezes eu gravo 8 vezes um vídeo de 4 minutos e meio, 5, 6 minutos. E aí eu já decorei, no final já decorei, estou que nem ator de novela, decoro o texto. Mas, só para eu me organizar aqui, os professores estão falando, será que esse conteúdo está sendo absorvido? Outros professores vão nos falar aqui que a gente está discutindo essa importância de dar atenção ao aluno e ao professor. Você já falou do professor, do gestor, do coordenador, né? Mas dar atenção a esse aluno, a essas experiências, o que foi importante para ele, como que isso está batendo nele, como é que ele está vendo esse mundo. Não é mais o mesmo. A criança tem o que falar, a gente só precisa ouvir. Mas aí o conteúdo, as pessoas estão dizendo, mas será que a grande força, o sistema obriga a gente a trabalhar o conteúdo? Sim, e aí não tem solução. Se você é professor, independente se é pedagogo ou não, você sabe muito bem que a gente está num processo em que nós temos que voltar a discutir educação. Nós temos que participar das instâncias de poder da Câmara, do Congresso como um todo, do Ministério da Educação, quando tem as questões públicas colocadas, nós temos que participar, se fazer presente nos conselhos municipais, nos eventos de tomada de decisão local, para que a gente possa conseguir mudar alguma coisa. Por quê? Existe uma primazia de conteúdo. O conteúdo está aí reinando, é o que eu falei. As pessoas pegam o livro didático e resolveram sua vida. Muitos professores, infelizmente, pegam o livro didático e resolveram a vida dele. Não precisa nem planejar. O livro didático serve como planejamento. Bom, para eu não dar atenção, estou dando atenção a todo mundo, vamos lá, Luiz. Pode continuar. Nós estamos falando dos novos protocolos. Nós temos aí, Luiz, 17 minutos para encerrar. Já estou vendo aqui no cronômetro. Nós vamos nos organizando. Nós chegamos ao cotidiano escolar, né? Para falar do cotidiano, eu preciso teorizar rapidamente, me lembrando de Michel de Certeau. Michel de Certeau vai dizer que não dá para estudar o cotidiano do alto das Torres Gêmeas. Lá em 2004, nós que já somos contemporâneos, podemos entender que essas Torres Gêmeas mostraram para a gente que não dá para estudar o cotidiano lá do alto. É preciso fazer parte desse cotidiano e estar imerso a todo esse contexto que envolve o dia a dia. Então, para pensar esse cotidiano que não tem receita pronta, como você colocou, é necessário primeiro entender que nós estamos construindo essa mesma história, esse mesmo cotidiano. Quando me refiro a nós, é sempre bom lembrar que nós, professores, fazemos parte dessa mesma história. Não dá para a gente categorizar o aluno do professor. E uma questão-chave que a gente precisa colocar, que na nossa conversa não tem saído ainda, mas que vai surgir agora, quando a gente fala de currículo e de cotidiano, que são as competências. Nesse caso, quais são as competências socioemocionais que foram desenvolvidas durante esse período, tanto por nós, professores, como para os alunos? Que competências foram essas, né? Que relações foram essas estabelecidas com o eu de cada um e com o eu próximo foram desenvolvidas que precisam ser externadas, precisam ser ditas?
E não somente isso, né? É preciso lembrar que dentro desse conjunto das competências, que a gente sai dessas competências humanas e passa, então, para essas competências tecnológicas, né, da mídia, que também nos ensinaram algo, seja por conta das dificuldades que nós tivemos, seja por conta das facilidades que nós temos. Vamos pensar que as aulas, né, os encontros remotos, as reuniões, como o Plínio muito bem lembrou, têm aumentado a carga de trabalho e precarizado ainda mais o trabalho do professor no futuro. Que a gente está falando das redes de ensino que vão se apropriar disso para dizer que essa carga horária vai fazer parte do contrato de trabalho do professor. Então, não é ingênuo pensar o volume, né, de tecnologia que tem sido imputado ao professor pelas secretarias, com formação aligerada, com reuniões, para que ele experimente essas diferentes ferramentas, para que no futuro ele faça uso delas. Será muito bom fazer uso dessas tecnologias enquanto complemento de carga horária, enquanto complemento de aprendizagem, porque se a gente fala da dualidade educacional, a gente está lembrando do aluno da classe favorecida, esse não precisa ficar pelejando para ter Wi-Fi. Então, esse já tem acesso a todo o conteúdo tecnológico, de pesquisas, de tudo necessário para a vida dele. Só que a gente está falando da criança, de uma realidade, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, de uma realidade em que essa mesma tecnologia não chega da mesma forma. Então é necessário que essas outras competências elas entrem em ação para que eu desenvolva esse novo ser, né? Talvez esse novo sujeito, esse novo estudante e esse novo professor. Nós também estamos aprendendo a cada dia com essas tecnologias, com essas ferramentas da tecnologia que tem nos ensinado. Eu gostaria de reiterar uma fala tua. A gente não, o professor, ele está dentro de um movimento que é muito forte e muito rápido da aula, corre de um lugar para outro, e prepara a aula, e prepara material, e pensa, e planeja, e grupo, e formação, e estuda à noite. Ele está envolvido num processo que tira um pouco o foco de uma questão central, que eu vou voltar, já falei um pouquinho atrás, e que está na nossa fala o tempo todo. O professor tem que se entender enquanto profissional político, não partidário. Eu não estou falando de partido político. Um profissional político. Nós somos uma peça fundamental numa sociedade, como todos os profissionais são. Só fazer um comentário, né? Eu fiquei abismado e várias vezes postei no meu Instagram parabéns para a Conlurb, porque durante a pandemia o que mais me chamava a atenção é que eles passavam pontualmente, recolhiam. Eu fico imaginando uma cidade sem coleta de lixo, sem o trabalho da Conlurb, seria impraticável. Eu falo isso para que a gente possa compreender que o professor, não, às vezes, não se qualifica, não se olha no espelho e não se vê um ator político, laboral, profissional. E ele precisa entender que ele é. E começar com seu conhecimento. Né? Eu assisti agora uma live sobre inteligência emocional, da respiração, do posicionamento, do diálogo, né? Evitar o enfrentamento que gera confusão, que gera atrito desnecessário. A gente precisa tomar isso e começar a se posicionar. É difícil. Nós estamos num sistema, principalmente quem está no setor privado hoje, sofre com isso. Agora, o Luiz fala uma coisa, essa galera toda que eu estou vendo aí, que eu conheço, né, a maioria, tudo que está acontecendo hoje, né, eu vejo colegas de trabalho, eu vejo alunos de faculdade, ex-alunos de faculdade, cada dia com uma roupa, né, um dia de enfermeiro, um dia de mecânico, um dia de bombeiro, um dia de médico, dando aulas espetaculares, mas eu sei que aquilo é desgastante. O que o Luiz falou é que é muito importante, o sistema vai pegar isso que a gente está fazendo a mais e incorporar, né, quase no sistema de mais-valia. Você não vai ganhar mais por ser um produtor intelectual e cultural. Você vai continuar ganhando a mesma coisa, mas trabalhando muito mais. Luiz, só antes da gente começar a se preparar, porque já estamos indo para o final, eu quero dar um pouquinho de voz às pessoas. Né? Nós temos aí uma fala, e é uma coisa que angustia muito a todos nós, que é a questão do conteúdo, a obrigação que o sistema faz força sobre todos nós. A escola é um lugar de se trabalhar essa transferência, essa transmissão, o ensino da ciência e da cultura acumulada, então disso nós não podemos fazer. Agora, eu acho que nós concordamos, sempre concordamos, só se hoje vamos discordar, Luiz.
que o professor tem que começar também a encontrar com inteligência, com tranquilidade, respiração e seu conhecimento teórico, ele encontrar um espaço para ele se posicionar. Sim. Né? Ele poder dizer, olha, eu acho que isso pode ser de uma outra forma. Porque os pais forçam uma situação, mas eles estão vivendo isso. Eu li no Le Monde, na França, os pais estavam apavorados, que não queriam que a escola voltasse na França, que a gente diz, olha, primeiro mundo, outra realidade. Os pais queriam que os filhos voltassem, que eles diziam, eu não consigo mais lidar com 2 filhos em casa, o cachorro e meu trabalho remoto, um pai falando na França. Então, assim, para eu fechar e a gente começar, Luiz, eu vou falar os últimos temas aqui, se você não tiver nada para fechar, eu vou falar os últimos temas contigo para a gente fechar aqui. Alguém falou, desculpa, eu não vou lembrar, mas é sobre o vínculo afetivo. Professor, professora, precisamos dialogar com a escola como um todo, precisamos encontrar um meio de falar e de ser ouvido. É difícil, não estou dizendo que seja fácil, mas a escola tem que pensar realmente nesse vínculo com o aluno enquanto pessoa, enquanto alguém que sente, alguém que precisa ser ouvido, o professor também. Né? Precisa haver uma gestão dessa dor também que o professor vai voltar com ela, dessa preocupação. Mesmo que seja daqui a 15 dias, 30 dias, ninguém estará totalmente seguro, totalmente normal. Né? Então, essas são as falas dos nossos amigos. Luiz, a gente botou como parte final as questões da responsabilidade do sistema, dos gestores, dos professores, dos alunos e da família com esse novo normal, um futuro retorno. O que a gente pode falar aí? Enquanto você falava, eu lembrava de uma seguinte situação que todos nós estamos vivendo, né? Enfim, que nós éramos professores de sala de aula e a gente acorda tendo que pensar em cenário, tendo que pensar no cachorro que não pode latir, né, na sua, né, visibilidade que precisa estar bem apresentada. Então, tudo isso que gerou para cada um de nós um grande desafio. Então, o que fica para a gente é, enfim, pensar aí alternativas. Eu sempre acho que essa palavra tem que estar no grande foco do ato, e vou lembrar o que você falou do ato político do professor. É sempre bom lembrar de um vídeo que viralizou de uma criança no Sul, né, pedindo para a professora voltar porque a mãe dela não estava conseguindo ensinar. Então, a professora e a sua valorização, o seu reconhecimento por ensinar e poder levar para o aluno uma aprendizagem que seus pais não conseguem fazer porque não são professores e que não têm a formação. Eu perdi um pouco no que você falou, mas retoma para que eu possa então fechar para o nosso tema. Não, já estamos aí finalizando, né, porque o cronômetro aqui, quando aparece, falta 2 minutos, mas eu estou acompanhando aqui pelo meu cronômetro, faltam 7 minutos e meio. Luiz, a gente estava falando sobre a responsabilidade nesse retorno, nesse novo normal, e a Miquelito agora acabou de falar que a gente vai se organizando, a capacidade nossa, do ser humano, de adaptação é muito grande, é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade, e eu sei que está embutido na fala da Miquelito, uma responsabilidade muito grande na naturalização desse retorno. Então a gente estava, para fechar aqui, falar rapidamente, horrível, né, falar rapidamente, mas sobre a responsabilidade do sistema, dos gestores, dos professores, dos alunos e dos pais com esse reencontro, com esse coletivo junto. Plínio, a palavra-chave que fica para que essa responsabilidade em todas as esferas, né, da sociedade, seja por parte das políticas, como para o professor na sala de aula, seja para aquele que contribui com a limpeza da escola, que hoje aumenta mais ainda a importância desse profissional, é o planejamento. Então, nada mais necessário do que repensar o planejamento em cima de tudo isso que chega até a escola. O diagnóstico, né, de tudo isso que chega com esse corpo físico, esse corpo emocional, esse corpo que carrega, né, tudo isso que a gente veio, né, e que ainda vem, enfim, que a gente está vivendo, é necessário que entre em jogo para pensar as nossas responsabilidades do nosso dia a dia, o compromisso que a gente tem para com a relação ensino-aprendizagem, que é fundamental. Então, é o que fica, né, de caminho para que os sistemas e as diferentes esferas da sociedade se preocupem.
Não dá para dissociar o planejamento das nossas ações cotidianas, né, de interesse coletivo e, ao mesmo tempo, individual. Né, só para fechar, enfim, coletivo e individual sempre, porque agora a preocupação com o meu eu invade o eu do outro. Então, essa questão dos cuidados que eu preciso ter não é só para comigo, é também para com o outro. Então, tudo isso que chega para que a gente consiga pensar a palavra-chave planejamento. Eu vou começar a encerrar para a gente começar a se despedir e agradecer a todo esse povo. Você falou do planejamento, eu vou esticar um pouco e retomar uma frase que é uma questão que me interessa muito enquanto educador, que é, deixa eu ver o tempo, eu estou me organizando, nós temos aí 5 minutos batido. É a questão do projeto pedagógico, né? E hoje, não posso chegar hoje na escola e chegar com a minha equipe diretiva e dizer, olha, vamos pensar o projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico já tinha que estar lá, pronto, legitimado, porque eu tenho certeza que a escola que trabalhou seu projeto coletivamente, que ele é reconhecido, valorado, valorizado coletivamente, essa escola deu respostas diferentes. Agora, a gente vai ver que a maioria se preocupou com o conteúdo, porque é uma questão da escola, não podemos esquecer disso. Agora, cabe a nós, professores, dentro do nosso conhecimento, da nossa prática educativa, da forma de fazer educação, colocar em prática na sala de aula novos acordos, novos movimentos, novas situações em que a gente possa valorizar efetivamente o cuidado com o outro, o zelo, a empatia, o reconhecimento do espaço do outro, porque esse retorno, principalmente com as crianças menores, ele já promete confusão, ele já promete desafios enormes, né? Paralisar a criança, usar máscara o tempo todo, né? Hoje eu precisei sair e aí eu estava conversando e ri. Aí minha máscara sujou de saliva. Gente, eu queria voltar para casa correndo. Imagina ficar 4 horas com uma situação dessa. A máscara é incômoda, não existe outro jeito, entendeu? Então eu acho que começar a discutir nos grupos de estudo, nos grupos eletivos para discussão de professores e equipe, a importância de haver um projeto, porque eu tenho certeza que as escolas que não tinham projeto ou projetos mal elaborados ficaram reféns só do livro didático, etc. Luiz, nós temos aí 3 minutos e 25 segundos. Eu vou pedir para você começar a se despedir para eu fechar e agradecer esse povo todo. Então, Plínio, já agradecendo, né, esse encontro tão importante, né, e ao mesmo tempo a geografia nos aproxima, né? Eu no Ceará, você no Rio, né? Eu tenho aqui convidados, tenho certeza que são daqui, e ao mesmo tempo, né, pessoas em comum ao nosso convívio. E para deixar uma mensagem, né, Plínio? Uma é de que não temos de ter culpa, né? Nós não temos culpa do que está acontecendo, né? Então, fazer educação sem culpa significa dizer que nós não sabemos, nós não estamos prontos para o que vem daqui a 1 ou 2 meses, para o que vem amanhã, né? Então, ter a certeza de que eu não tenho culpa, de que eu também estou aprendendo, é algo que me move a pensar esse novo homem, é o nascimento desse novo homem. E esse novo homem não é só o estudante, é o novo homem professor. Quer dizer, o que está encarnado em cada um de nós que a gente consegue tirar proveito para repensar as novas relações sociais, humanas, culturais, afetivas e, claro, né, de conhecimento formal. O que eu levo para esse espaço tão diverso, tão plural, que é a sala de aula, de conhecimentos outros que foram trabalhados ao longo de todo esse período em que eu estive fora desse ambiente escolar. Então, pensar o que está encarnado em nós para repensar esse novo é o que fica para cada um. Então, mais uma vez, eu agradeço. Agradeço aos amigos, aos estudantes, aos colegas. Não dá para citar nomes, mas é para agradecer um momento tão importante e me dizer que estamos juntos
Foi muito feliz para mim. Quero agradecer aos meus alunos, eu sei que tem monitores aí, meus. Enfim, muito obrigado. E na próxima podemos continuar aí qualquer debate que você venha a solicitar, tá bom? Muito obrigado a Luiz, todos. rapidamente, você tem 10 segundos para falar da tua live de amanhã. Sim, amanhã eu tenho uma live com um representante da Secretaria de